Uma das situações que nos deixam mais entristecidos é quando vemos os nossos filhos tristes. Quando vemos que os nossos filhos, os nossos meninos, as nossas meninas, ou os nossos filhos adultos, têm uma tristeza, nós também ficamos tristes. Nós não queremos que eles fiquem tristes. Da mesma forma, o Senhor Deus, irmãos, que é o nosso Pai, Ele não quer nos ver tristes. Ele não quer que estejamos tristes, que estejamos chorando, mas Ele quer que estejamos alegres ou que saibamos das coisas. Uma das coisas que nos deixa triste, e isso de uma maneira universal, nos deixa profundamente tristes, é a morte. A morte traz tristeza. Traz tristeza para os parentes, traz tristeza para o cônjuge, para os filhos, para os amigos. Quando vamos a um funeral, nós vemos ali a tristeza, a expressão da tristeza no rosto de cada um daqueles que estão participando de um funeral, participando de um velório. Com relação à morte, então, o Senhor Deus deu, através do Espírito Santo, deu para o apóstolo Paulo orientação no sentido de dizer como é o estado dos mortos, como vai ser, então, essa esperança, como vai se dar essa esperança. Como já vimos, irmãos, na época de Paulo, eles achavam que Jesus ia voltar logo. A senhora White, na lição deste dia, tem um texto dizendo que os tessalonicenses aguardavam a vinda do Senhor Jesus e não queriam que os seus irmãos, que os seus conterrâneos crentes, cristãos, morressem, porque Jesus ia vir logo. E daí queria que eles estivessem em vida quando o Senhor Jesus voltasse. Só que eles foram morrendo e morreram todos, e o Senhor Jesus não veio. O apóstolo Paulo, então, vai orientá-los com relação à situação dos mortos em Cristo e à vinda do Senhor. Esse é o texto de 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 18. Veja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm esperança, vocês não podem ficar tristes como os demais, aqueles que não têm esperança. Os não crentes não tinham esperança após a morte. Entretanto, os crentes de Tessalônica tinham essa esperança, haviam sido ensinados nessa esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus morreu e ressuscitou, portanto, ele vai trazer também os que dormem. Portanto, ele pode proceder também à ressurreição dos outros. Ele ressuscitará os crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Jesus. Estarão com ele. Como diz o verso, trará em sua companhia os que dormem. Fará com que aqueles que dormiram no Senhor vão estar agora na sua companhia por ocasião da ressurreição. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Veja, o apóstolo Paulo estava acreditando que ele ia ver Jesus voltar em vida. Mas ele diz assim, nós não vamos preceder aqueles que morreram. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao som da trombeta, irmãos, quando a trombeta soar e o Senhor Jesus voltar nos ares, isso quer dizer a volta do Senhor Jesus. Descerá dos céus. O Senhor descerá dos céus. E diz assim, os justos mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro evento da volta do Senhor Jesus.
Os justos mortos vão ressuscitar. Por isso que não era para ficar triste, não é para se entristecer como os que não têm esperança. Você tem esperança na volta do Senhor Jesus, na ressurreição por ocasião da volta do Senhor Jesus. Verso 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, aí tem uma situação definitiva. Estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, foi concedida a imortalidade. Os justos vivos vão ser transformados e arrebatados. Mas em que ocasião que eles vão ser arrebatados, irmãos? Será esse um arrebatamento secreto, como muitos pregam? Não, irmãos, isso está dizendo aqui, ao som da trombeta, quando Jesus estiver descendo dos céus. Visível, totalmente visível. Uma visão impressionante. O Senhor Jesus vindo do céu, os mortos ressuscitando e os justos sendo transformados e agora arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. Essa, irmãos, é uma reunião, a reunião dos santos da volta de Jesus. De todos os santos que já viveram nessa terra e estão descansando, e de todos os santos que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia não diz de uma maneira diferente. É nesse momento que vai ser concedida a imortalidade. Mediante Jesus, os que dormem serão ressuscitados ao fim dos tempos, ao som da trombeta. E os vivos seremos arrebatados. Que reunião, irmãos! A reunião mais feliz que esse mundo já presenciou, mais grandiosa que esse mundo já presenciou. A reunião dos salvos no Senhor Jesus. Sabe, irmão, você está convidado para essa reunião. Eu também estou convidado para essa reunião. Nós sabemos que essa reunião vai acontecer. Nós temos que estar lá. E como é que nós vamos estar lá, irmãos? Nós vamos estar lá porque o Senhor Jesus nos convida. Como diz lá o texto em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo, convidando a mim, convidando a você para estar nessa reunião, nessa gloriosa reunião festiva. Festiva por quanto da ressurreição, por quanto da dotação da vida eterna para cada um daqueles que aceitaram Jesus. Como diz o começo do verso, para o verso 13, para não vos entristecerdes. Dá para ficar triste, irmãos, sabendo que você está convidado para essa reunião e que essa reunião vai acontecer, porque o Senhor Jesus já garantiu a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte, o triunfo da vitória sobre a morte com a sua ressurreição. Que Deus abençoe-nos e que nós possamos estar nessa reunião. O Senhor está dizendo, não fica triste. Pode ser que você tenha perdido algum ente querido, tenha perdido um amigo. Não fica triste. Ele vai ressuscitar. Nós seremos transformados ou também ressuscitaremos e vamos estar para sempre. Aí está, para sempre, eternamente, na vida eterna com o Senhor Jesus e com Deus nosso Pai e com todos os nossos amigos e irmãos, parentes de todas as eras. Deus abençoe a todos nós.